presidente da OAB. E agora? O doutor Celso explicou para nós o seguinte, certo, gente? Em tempos normais, esses decretos funcionam. O prevalente é o federal, depois é o estadual, depois é o municipal, em tempos normais. Na pandemia, em específico, Covid, o Supremo disse, não, vale os decretos de estados e municípios. E, pelo entendimento, eles têm validade igual, têm o mesmo peso. Diferente de tempos normais, um não prevalece sobre o outro. Ou seja, Ananias, pelo entendimento do doutor Celso, quem vai dirimir as dúvidas é a justiça. E eu vou repetir um exemplo que eu dei aqui, acho que foi segunda-feira com você, Ananias. Setor automotivo aí, carros, autopeças e tal. Pelo Estado, ok. Em todo o Piauí, 224 municípios. Em Teresina, não, só dia 20. E o que o empresário faz? Abre, não abre, ou consulta a justiça? Lorde. Vai consultar a justiça. Nesse caso, nós vimos já uma série de contestações de decretos municipais e estaduais na justiça, e este caso será mais um. Por quê? O prefeito tem, de fato, esta prerrogativa de analisar a situação e prorrogar esse decreto como ele está fazendo. Mas há, por parte do governo do Estado, uma determinação, um calendário, um cronograma estipulado. E o prefeito Firmino Filho até disse que o cronograma da prefeitura não segue o cronograma do governo do Estado, ou seja, são independentes. Mas o empresário que fica no meio desta sinuca de bico tem todo o direito e deve, de fato, buscar um esclarecimento na justiça de que postura deve tomar, abrir ou não abrir, respeitar o decreto estadual ou respeitar, seguir o decreto municipal. O que a gente está vendo são meia dúzia de comerciantes no centro, como disse o próprio prefeito Firmino Filho, estão abrindo de forma clandestina, promovendo aquelas imagens que nós registramos aqui de aglomeração no centro, e por isso o prefeito resolveu tomar essa atitude. Endureceu o jogo. Agora, Ari, a CUT entrou no circuito. A CUT, a DUFP, Central Brasileira de Trabalhadores, a maioria das entidades da sociedade civil organizada, inclusive lá no manifesto assinado pelas duas frentes, tem como participantes o próprio PT e o PCdoB. Eles ameaçam entrar com ação civil pública na justiça e fazem eu conversei com o sociólogo Marcelino Fonteles, que é irmão do ex-deputado Nazareno Fonteles, e ele faz um apelo ao governador, ao prefeito Firmino Filho, aos demais gestores, que recuem imediatamente. Eles estão pleiteando. Um manifesto aí, Juliano. Eles estão pleiteando uma audiência com o Wellington, uma audiência com o Firmino, e o presidente da CUT, o Paulo Bezerra, disse que pode entrar com ação civil pública em nome de todas essas entidades para barrar o que eles chamam de medida que pode provocar um genocídio no Piauí. Vamos ver o que disse o presidente da CUT, então. A CUT Piauí está entrando com uma ação na justiça, buscando o adiamento do retorno às atividades econômicas no estado do Piauí. Essa ação é fruto de um debate das centrais sindicais, do conjunto de sindicatos e a sociedade civil organizada através da Frente Brasil Popular. Nós entendemos que não é hora ainda do retorno às atividades, porque essa pressão da classe empresarial vem na contramão do que está sendo apresentado pelas autoridades sanitárias, pelo poder público, através dos prefeitos e do governo do estado. Portanto, nós buscamos que a justiça se manifeste contrária a esse retorno para evitar que o número de óbitos aumente, o número de contágio, e também esperar que as UTIs tenham mais uma folga, porque a gente vê que estão muito cheias, e em caso de um avanço na pandemia, poderá trazer um momento trágico para a saúde aqui no estado do Piauí. Agora, Ari, tanto o governador quanto o prefeito, ao elaborar estes protocolos, eles não fazem da própria cabeça. Tem um grupo de trabalho que envolve
inclusive médicos e profissionais especialistas em vírus, para fazer essa determinação. Sem dúvida. E ainda tem mais. O Firmino disse que vai retardar do dia 13 para o dia 20, mas hoje ele teve uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e pediu ao ministro que o ministério ajude a prefeitura a contratar profissionais para trabalhar nas UTIs, que segundo ele não há hoje gente suficiente para as novas UTIs que estão sendo abertas. E se o ministro Eduardo Pazuello confirmar essa liberação de ajuda para a contratação desses técnicos, eu acredito que o prefeito pode, Amadeu, até o domingo, entrar em sintonia com o governador Wellington Dias. Vai depender disso. Eu quero acrescentar um detalhe aqui, olha. O presidente Bolsonaro, quando começou a pandemia, ele destinou 40 bilhões para que o Ministério da Saúde investisse nos estados e municípios para enfrentar o coronavírus, ok? 40 bilhões, o presidente deixou no ponto lá para o ministro. Na época era o Mandetta, aí depois passou para o Taixe e agora é o Pazuello. Em 4 meses, sabe quanto foi gasto efetivamente? 13. 13. Quer dizer, de 40 você gastou 13, é muito ineficiente aí o Ministério da Saúde, né, nesse investimento. Ou seja, o que o prefeito está querendo, o que o governador, aliás, o secretário de Saúde já pediu mais equipamentos para insumos, Ari, para fazer durante as cirurgias como chama, anestesia, que estava faltando, e tal, em vários hospitais, aliás, do Brasil todo, e o Ministério é lento. Então, o Ministério da Saúde dispõe de verba para fazer isso aí que o prefeito está pedindo, que o governador está pedindo, aliás, que os prefeitos e governadores estão pedindo. Precisa lá o Ministério da Saúde agilizar isso. Sem dúvida. A hora é essa. Quando é que vai começar a gastar o dinheiro? Quando acabar o surto? Ainda sobre o caso de Teresina, em confronto do decreto do Piauí com o decreto do governo, nós também exibimos aqui uma sonora do Arthur Feitosa, que é do grupo de empresários a Empreender Piauí. E ele disse assim, que ele não concorda com o jeito que a prefeitura, desde o começo, está tratando a Covid, e disse que o que ele teme é o desrespeito, não só dos empresários, mas de clientes e consumidores, ao decreto. Que mesmo com esse decreto, alguns insistam em abrir parcialmente, em funcionar do jeito que dá, o que nós já estamos vendo em outros setores. Essa desobediência preocupa, Sávia? Ela é real? Ela é real. Primeiro, que as pessoas estão cansadas do tema, do assunto coronavírus, e segundo, que a gente tem uma naturalização, normalização da morte no Brasil, e não é de hoje, por conta da violência, os casos de dengue, as pessoas morrem como se fosse nada. E com o coronavírus, a gente está percebendo a mesma coisa. Só que o prefeito Firmino Filho, na minha visão, o que ele está fazendo é algo até mesmo da psicologia. O ser humano, ele reage à gratificação, a estímulo positivo e à punição. A gente viu as imagens das pessoas no centro, a gente está vendo muitos comércios funcionando de maneira ilegal, e agora ele está mostrando. Se isso acontecer, o resultado é esse. Então, coletivamente, talvez as pessoas possam, com essa punição, entender que toda ação tem uma consequência direta. O Efraim até falou isso aqui uma vez, que é preciso dar o biscoito, né? Você bota a pessoa para fazer a coisa, mas depois dá o biscoitinho como recompensa, né, Efraim? Isso mesmo, só que agora o doutor não deu o biscoito e tomou. É diferente. Ele não deu como gratidão, ele já tá punindo outra coisa. O setor automotivo não tem nada a ver com aquela luta lá. É um setor que se trabalha distanciado, lá vai comprar um carro, não tem uma fila de pessoas para comprar carro. Então, eu acho que tem outra coisa. O que eu, na minha visão,